Muito obrigada, Luís Miguel Sintra, pela generosidade e pela delicadeza de nos receber e de encontrar esta forma de tornar possível a sua presença no colóquio dedicado a Manuel Gusmão, como tanto queríamos, e, portanto, queria agradecer em nome da Comissão Organizadora do Colóquio e também em nome do Instituto de Literatura Comparada essa gentileza. Vou fazer-lhe 2 ou 3 perguntas e começo por esta. Entre os poemas que abrem o primeiro livro de poesia de Manuel Gusmão, nós encontramos um poema chamado O Ator Caminha para Apagar a Lua Vermelha, onde se lê nos primeiros versos: O ator caminha para apagar a lua vermelha, de Berlim em 1919. O teatro acendeu há muitos anos depois. Nós sabemos, temos elementos, pelo menos por uma entrevista dada por Manuel Gusmão, que estes versos descrevem um movimento da peça Tambores na Noite, de Bertolt Brecht, na versão levada à cena pela cornucópia em 1976. E se formos ler a peça de Brecht e a seguir consultarmos a ficha técnica deste espetáculo, podemos pelo menos supor que este ator é Luís Miguel Sintra, que no papel de Kragler, e segundo as indicações de Brecht, da Tarraxa à Lâmpada. Recorda-se deste espetáculo? Pode confirmar-nos se esta suposição é uma suposição acertada? Concordo, quer dizer, concordo de facto que era eu que fazia o papel de Kragler e que o ator que apagava a lua vermelha era o personagem Kragler, que era interpretado por mim, que no fim da peça abandona a Revolução Spartaquista, durante a qual se passa a peça, para voltar a reconciliar-se com a sua namorada, pequena burguesa, e escolher a vida privada, digamos, à vida de um revolucionário. E lembro-me de uma coisa muito importante para mim, porque durante toda a preparação do espetáculo se discutiu se a atitude, e na história da crítica sobre a peça do Brecht, quando sempre se discutiu muito, se a atitude do soldado Kragler no fim da guerra, no fim da Revolução, naquela noite em que já se tinha a Revolução estava dada como perdida, se era uma atitude de traidor ou se era uma atitude de verdadeiro revolucionário. E acabávamos sempre por concluir que era um traidor, mas que o Brecht provavelmente defenderia o traidor Kragler, porque o traidor Kragler tinha sido mais objetivo, mais realista do que o romantismo de continuar com uma atitude revolucionária destinada a perder-se ou a ser vencida. E eu, claro que me esforçava, quer dizer, era muito mais sensível à atitude do soldado ser considerada como uma atitude de traidor, de abandonar a Revolução, do que a outra atitude, e esforçava-me imenso por tornar antipático o discurso de recusa da Revolução, portanto, de ir apagar, a decisão de ir apagar a lua vermelha, no monólogo final do Kragler. No dia da antestreia, ou do ensaio geral, a gente convidou algumas pessoas amigas para assistir, entre as quais estava a Eduarda Dionísio, cuja opinião política eu prezava, e resolvi perguntar à Eduarda o que é que ela achava. E a Eduarda respondeu-me: não há dúvidas que o espetáculo é muito bonito, mas eu fiquei muito irritada porque a atitude do soldado de fuga da Revolução é uma atitude de um traidor. Ora, o teu encanto pessoal a fazer esse empolgante final é tão irresistível. Portanto, toda a gente fica a admirar a figura do traidor e a gostar da figura do traidor. Portanto, criava-se aqui uma contradição ou uma dialética que para mim aprendi imenso ao longo do tempo a lembrar-me dessa questão, sendo que hoje ainda provavelmente não decidi, mas decidiria mais facilmente a atitude idealista que a atitude realista. Porque de atitudes realistas, na época em que estamos, está um inferno cheio. E, portanto, mas é muito engraçado, porque ao mesmo tempo
isto fala da poesia de Manuel Guzmão. É muito claro que uma peça como aquela não pode deixar de ter empolgado e de tocar em pontos fundamentais, que reconheçam fundamentais do seu pensamento e da sua vida. Mas começando logo pela palavra ator, logo aí com a primeira palavra do poema, começa logo a surgir uma definição do que é a linguagem poética para o Manuel Guzmão. O ator é aquele que age. O ator não é necessariamente o profissional de teatro. Isso não podia ter dito o Luís Miguel, que caminha para apagar a lua vermelha. Mas não era o Luís Miguel. É o ator, é a pessoa que age, caminha para apagar a luz vermelha. E as pessoas que agiram, se calhar o que ele está a dizer é o revolucionário trabalhou para apagar a revolução. É provavelmente a tradução, digamos, por outras palavras, daquilo que ele está a dizer. E ele não quer ser explícito, quer provocar no leitor a capacidade de interrogar o próprio assunto de que está a falar para tomar uma decisão como leitor no momento em que está a ser leitor da poesia que ele escreve. Tal como depois, durante todo o poema, existe uma contraposição. Ele diz que isto se passa em Berlim em 1919, mas que depois o teatro ascendeu muitos anos depois. Que teatro é que ascendeu? O teatro da cornucópia, o teatro dos acontecimentos, ou o teatro do Brecht, e ascendeu muitos anos depois. Quando foram os anos depois? Foi provavelmente nos anos 25 de Abril. Para o Manuel Guzmão terá sido isso. Acendeu outra vez a lua vermelha revolucionária, que, tal como aconteceu naquela altura, acabou por apagar-se outra vez. Quer dizer, no fundo, há uma espécie de polissemia na maneira de escrever do Manuel Guzmão que se reconhece perfeitamente. E reconheço até mais coisas, porque quando diz, eu vou lendo, porque é mais fácil dizer. Vou lendo e peço desculpa de ler com esta voz, mas infelizmente neste momento muitas vezes é a que tenho. O ator caminha para apagar a lua vermelha de Berlim em 1919. O teatro acendeu há muitos anos depois. Nessa altura, nem tu nem eu estávamos já nessa sala onde o candeeiro vermelho troca reflexos com a janela e a noite. À direita, no balcão verde, sobre o fundo negro, as duas mulheres olham para sítios diferentes. Há poças de água no alcatrão da rua e uma inscrição que vos desilude. Estava-se no princípio do século. Brilham agora quando sais de casa, em 1981, ao encontro do rumor de abelhas confusas e brilhantes. Esta inscrição que vos desilude, que poças de água no alcatrão da rua, também é referência de certeza ao cenário dos tambores na noite, que tinha escrito a pedido do próprio Brecht. Nada de olhos românticos. E essa inscrição é fácil que desiluda. E muitas vezes, quando eu e a Zita Duarte fazíamos o mais românticos possível o diálogo, que é um diálogo romântico, da peça do Brecht, a adesão do público era total. E havia uma comoção enorme na interpretação daquilo. Provavelmente o Brecht o que queria era provocar essa contradição no próprio espectador. E é isso que o Manuel Guzmão apanhou aqui, transpondo, digamos, para uma coisa que é o 1981, provavelmente em que está a escrever, com o 1919, que é a data da Revolução Espartaquista. Há dois livros, flutuam, irradiam, sobrepõem-se entre o fumo dos cigarros de ambos. Há uma cortina com uma cidade pintada, uma boca, e depois uma cidade com um rio fosforescente. À esquerda está o jovem nu com o filho às costas, caminha para aqui. O Ângelos Novos, sob o vento e o terror, olha a ameaça e a promessa.
sopra sobre as flores no dia nascente, o barco dos aventureiros, o demónio por sobre o barco, a lua cheia, o peixe de ouro, sobre terra antiga, antiga harmonia. Milhões de pontos luminosos fluem e desencontram-se no ecrã. A declinação constrói a tua figura, na tua e na tua. O livro ainda não começou a voar para o seu título. Crepita. Será talvez 3 sóis, a rosa. Quem sabe? Depois eu creio que também há aqui um poema com uma espécie de final, que é um final de esperança e de uma espécie de fé na evolução da humanidade e na utopia comunista, que reconheço como indissociável da vida de Manuel Gusmão. O Manuel Gusmão, comecei por conhecê-lo como cenógrafo do meu pai. Explico melhor o que é que isso quer dizer. Quer dizer, o meu pai resolveu colaborar com o Grupo de Teatro da Faculdade de Letras na encenação com alunos da faculdade, alunos dele, de umas laudes de Mestre André Dias, que era uma dramatização da Paixão de Cristo, da autoria desse autor medieval. E quis fazer uma reconstrução do Calvário em cena com a Helena Domingos, que o meu pai achava linda, e o Manuel Gusmão também, com certeza, porque era a namorada dele na altura. A Helena Domingos a fazer de Maria Madalena, o Joaquim Manuel Magalhães a fazer de São João Batista, São João Evangelista, e a Ana Maria Teodósio a fazer de Virgem Maria. E então pediu ao Manuel Gusmão, que se dedicava também a fazer desenhos e coisas de artes plásticas, que lhe construísse um Cristo de tamanho natural em gesso. E o meu primeiro encontro com o Manuel Gusmão foi como artista plástico dessa representação, a tentar fazer o Cristo que lhe fez, moldar em gesso, e figurava-nos no palco, para depois os outros fazerem os textos das laudes medievais. E essa atitude de dedicação e empenho, porque eu estava completamente sozinho, mas para aderir às coisas que eram justas e que lhe pareciam dignas do seu entusiasmo e da sua dedicação, já existiam nessa altura. Eu teria para aí 15 anos. Depois, quando fui para a faculdade, reencontrei-o, mas eram sempre encontros muito leves, muito ligeiros, porque ele também não é pessoa para falar muito, é muito calado, mas fiquei sempre com aquela sensação de que era uma pessoa em quem se podia confiar plenamente, de uma lealdade e de uma dignidade ética incrível, e muitas vezes me lembro dele sempre como um exemplo de fidelidade ao seu próprio pensamento, fidelidade à ideologia original, etc. Como comunista, evidentemente. Voltou depois a cruzar-se com Manuel Gusmão no teatro, já numa fase muito diferente, quando em 2003 o Luís Miguel Sintra encenou e interpretou A Vida é Sonho, de Caldeirão de la Barca, a partir da tradução de Manuel Gusmão, editada pela editorial Estampa Seara Nova em 1973. Quer-nos dizer alguma coisa sobre esse espetáculo, sobre a tradução em concreto, se houve ou não houve algum tipo de conversas com o próprio Manuel Gusmão na altura sobre esse texto? A ideia de fazer uma coleção de teatro associada ao nascimento do Teatro da Cornucópia foi não de mim, que nunca fui dado a muitos livros, mas do Jorge Silva Melo e do Osório Mateus, que tinham pensado fazer uma coleção que de certa maneira acompanhasse o repertório de uma companhia. E foi assim que se estabeleceu uma lista para já, uns aliados editores na Estampa e na Seara Nova. Eu já queria dizer qualquer coisa. E depois quisemos associar pessoas de quem gostávamos muito a peças
que eram peças que a gente considerava que poderiam vir a fazer parte do repertório da cornucópia. E foi assim que foi editada uma tradução do Jorge da Estalajadeira de Goldoni, que era uma peça que eu gostaria de encenar, o Misantropo de Molière, traduzido por mim. Foi a primeira peça da cornucópia, não? Foi essa a primeiro espetáculo da cornucópia, o Misantropo? Foi o Misantropo, em que eu, de uma forma completamente inconsciente, me pus a traduzir, só com a sensação rítmica do alexandrino, os alexandrinos de Molière, numa espécie de indigência literária, que é a tradução daquela peça. Mas realmente é tão difícil traduzir os alexandrinos. Creio que se percebia um bocadinho melhor do que as traduções dos alexandrinos do Vasco Graça Moura. Tenho a impressão que quem traduz melhor os alexandrinos, apesar de tudo, é o Nuno Júdice, que traduziu para nós o Sertório do Corneille, quando quisemos aquilo em português. Mas depois, na Faculdade de Letras, o Manuel Guzmão apareceu associado a um grupo que foi muito importante naquela altura e que, de facto, foi um grupo que reuniu uma quantidade de poetas. O Manuel Guzmão, o Joaquim Manuel Magalhães, o João Manuel Fernandes Jorge, o Gastão Cruz, a Fiamma Raspaz Brandão, não sei se me estou a esquecer de alguém, o Rui Belo, a Luísa Neto Jorge, não estava na faculdade, mas tinha estado e era uma amiga desse grupo todo, mentora. E a todos se juntava uma comum admiração por Carlos de Oliveira e o Herberto também, e o Herberto Helder. Depois, aliás, o Herberto e a Luísa costumavam passar pelos grupos de café que naquela altura eram muito importantes e onde o Manuel Guzmão também passava. Mas o Manuel Guzmão sempre muito calado. Depois, nessa altura, o Jorge, é que te será lembrado, eu já gostava muito do Vida é Sonho, e o Jorge também, e, portanto, do Caldeirão. E nessa altura teríamos pensado que uma pessoa que devia gostar muito de traduzir o Caldeirão e que devia gostar muito dos versos do barroco espanhol devia ser o Manuel Guzmão, coisa que de facto aconteceu. E, portanto, pedimos ao Manuel Guzmão que fizesse a tradução. Depois eu e o Jorge zangámos, como se soube, e a peça ficou por distribuir. Ou seja, não ficou decidido se era o Jorge ou se era eu que iríamos fazer a encenação. E muitos anos mais tarde acabei por pedir ao Jorge se importava que eu encenasse a peça porque tinha muita vontade de encenar. E assim foi. E voltei a encontrar-me com o Manuel Guzmão nessa altura, porque o Manuel Guzmão traduziu aquilo muito cuidadosamente e havia bocados que me pareciam duvidosos ou que eu não entendia na tradução. E encontrei-me com ele, lembro perfeitamente, num cafezinho ali ao pé da minha casa, perto da cidade universitária, em que ele passou umas 2 horas a uma mesa de café comigo, a ver ali os erros que haveria ou as dúvidas que haveria. Mas gosto imenso da tradução, e é uma tradução magnífica, que ele trabalhou, como tudo o que fazia, de uma forma extremamente dedicada e séria. Luís Miguel Sintra, no texto que escreveu enquanto encenador para este espetáculo, diz que já gostava da peça há muito, como aliás agora voltou a dizer, e diz que, entre outras razões, gostava dela porque, vou citá-lo, gostava de ouvir os versos e de ouvir dizer em cima de um palco que afinal a vida é sonho. Isto tem também a ver com a importância das palavras e da escolha das palavras no seu trabalho de encenador. Há bocado disse, antes de começarmos a gravar, disse que desconfiava que talvez o Manuel Guzmão também gostasse bastante deste texto, também por isto, por esta questão. Eu reconheço na poesia do Manuel Guzmão o mesmo apreço pelo trabalho das palavras, o peso das palavras, do valor polissémico que uma palavra pode ter e do trabalho da ginástica que pode provocar no espectador, que o Carlos de Oliveira também na sua obra. E creio que o que fascinava todos estes poetas de que falei e que no fundo estavam empenhados numa revolução também da escrita poética era uma nova maneira de lidar com as palavras
como se fossem coisas, como se fossem material artístico, tanto como as tintas para os pintores, ou o barro para os escultores, um material moldável que não deixava de ser o material que era e passava a poder-se, pela sua utilização, despertar a imaginação ou a inteligência do espectador em muitos sentidos. Isso para a poesia barroca já fazia isso, de uma maneira diferente, de uma forma talvez mais teatral, mas no fundo mais espetacular, mais para o prazer dos sentidos e menos com uma intenção, digamos, de esclarecer a visão do mundo, mais de a ilustrar do que de a esclarecer, mas no fundo há um trabalho do mesmo género nas duas poesias, nas duas épocas da poesia. Eu, aliás, tinha visto no texto que eu escrevi para o programa, encontrei agora não sei se vale a pena ir buscar, mas daqui a bocadinho já vou buscar um texto que eu escrevi sobre o A Vida é Sonho, que eu acho que se podia aplicar exatamente à poesia de Manuel Guzmão também. E creio, mas que é verdade que sempre tive um grande prazer na palavra, sim. Aliás, venho de letras, sou filho de professores também de letras e fui habituado a ler poesia desde muito novo. E depois tivemos, todos os que estávamos na faculdade naquela altura, um professor de poesia exclusivo, que foi o Gastão Cruz, que teve uma ação formidável nesse aspecto, tanto que quando ouço as pessoas ler poesia, atores ler, percebo logo se também leu poesia com o Gastão ou não leu com o Gastão, porque o Gastão educou-nos numa maneira de ler que era contrária à maneira de dizer poesia tradicional. E o Guzmão defendia acerrimamente essa posição contra o exibicionismo dos atores, servindo-se da poesia de que é um digno herdeiro, o Mário Viegas. Mas que por acaso nós expulsámos, quer dizer, naquela altura éramos tão loucos que fizemos uma audição para entrarem novos membros do teatro, para o elenco do teatro da Faculdade de Letras da Universidade, e o Mário Viegas fez uma prova e a gente chumbou e não o deixou entrar. Coisa que me valeu ser perseguido por uma série de capangas numa noite de estreia no Parque Mayer, contratados por Mário Viegas para me virem bater. Mas enfim, mas portanto tem a ver com essa coisa de eu ter convivido com a poesia durante muito tempo e gostar muito. Ainda um bocadinho sobre esta questão da importância das palavras. Acha que podemos dizer que um encenador é primeiro que tudo um leitor e que uma peça de teatro, um espetáculo de teatro é, se não em primeiro lugar, desde logo uma proposta de leitura? Acho que sim, e é uma das coisas que me indignou muito foi as finanças portuguesas não admitirem como autor um encenador de um espetáculo. Porque dizem, Romeu e Julieta há só um, é o de Shakespeare e mais nenhum. Foi o que me responderam nas finanças. Mas, no entanto, por exemplo, um iluminador já acham que é autor. Porquê? Porque não reconhecem, e muito trabalhou a cornucópia para ver se conseguia convencer as pessoas disso, não reconhecem exatamente numa encenação a autoria de uma leitura e, portanto, de uma interpretação da peça. Até porque muito pouco se discutiu isso, e uma das coisas de glória da cornucópia creio que foi ter introduzido a noção de dramaturgia na prática teatral, ou seja, nós começávamos sempre por uma coisa feita por outra pessoa, um texto de outra pessoa, que nós começávamos por interpretar e por discutir entre nós que sentido fazia para cada um dos intérpretes. Aliás, foi esse o segredo de
conseguirmos trabalhar com alguma unidade, com pessoas com culturas tão diferentes e vindas de origens tão diferentes e com idades tão diferentes, que é uma coisa que hoje em dia me faz imensa impressão no teatro, é as idades não se misturarem. Quer dizer, os novos não querem trabalhar com os mais velhos. É como se não houvesse um entendimento comum. Ora, para que isso fosse possível, nós passávamos imenso tempo à mesa a ler. Tanta gente podia dizer os disparates que quisesse sobre as peças, mas criava-se uma cumplicidade que não era promíscua. Chocava-nos muito a participação da vida privada de uns dos outros. Cada um precisava ter o seu espaço, a sua história, e era da troca de opiniões que surgia a cumplicidade entre atores que muitas vezes nem se conheciam antes de começar a fazer o espetáculo. Depois há um momento em que aquilo que é originalmente texto ou só texto, seja originalmente um texto dramático ou um texto que é adaptado depois para a cena, há um processo qualquer de transposição para uma outra coisa, porque o teatro já não é só texto, não é? A mesma coisa que existe na poesia desta época, que é uma utilização metafórica das palavras, a gente creio que fazia com os elementos expressivos do teatro. Quer dizer, a pessoa que estava em cena podia ser a Nina da Gaivota, mas ser ao mesmo tempo a Rita Durão e ao mesmo tempo ser o que a Nina da Gaivota significava em termos de padrão de comportamento em relação à sociedade em que estava inserida. E isso tinha a ver com a cor com que estava vestida, as atitudes que tomava, o contraste com as outras figuras que estavam em cena, etc. Portanto, de facto, é verdade, sim. Peço desculpa porque ia fazer-lhe uma pergunta, mas não fiz sobre o primeiro poema. Sobre a primeira pergunta e o poema do ator, em que o Luís Miguel Sintra leu várias coisas, fez várias leituras, mas queria em concreto perguntar-lhe se podemos olhar para uma cena destas, isto é, para a inclusão de uma cena de teatro dentro de um poema, que, como vimos e como o próprio Luís Miguel Sintra disse, não é só isso, é uma alusão a várias coisas, mas em concreto também é um movimento cênico numa peça de teatro. Se isso de alguma forma contraria a natureza efêmera do teatro, porque permite que cada vez que nós lemos estes versos, no fundo, se reacende a cena, não é? A cena volta a acontecer, o teatro, enfim, consumou-se ou consumiu-se no momento em que se apresentou, mas o facto de estar uma cena de teatro dentro do poema parece que volta a pôr em cena o movimento do ator, ou não vê assim. Não percebi a pergunta. Então a pergunta... Mas eu se calhar eu não percebi porque não quero perceber, não sei. Ok, talvez. Não, mas diz lá outra vez para ver se eu... O facto... Eu falo da minha experiência de leitura. Quando leio, pode ser neste poema ou pode ser num outro, a descrição de uma cena que vem do palco, de uma peça de teatro, cada vez que eu leio isso, a cena reativa-se. Volta a acontecer, já não no espaço cênico, mas pela leitura. É como se fosse uma espécie de... Eu acho que o contrário é que é verdade. Quer dizer, cada vez que se lê um poema no palco, é que se reativa a leitura do poema. Okay. Não é o teatro que se reativa no poema, não sei como, porque o teatro também não é só o poema, o teatro é com a presença física. Okay. E quando uma pessoa está a ler, está a apagar a presença física. Não digo a presença intelectual, a atividade intelectual, mas a presença do corpo não é indispensável. Se ela não existir, já não é teatro, não é? Fez. Muito bem. Por mim? Mas deixa-me ver. Obrigada. Eu gostava de ler aquele bocadinho que escrevi. Imprimi as páginas. Está aqui. Todas as tensões da vida transformadas em esplendor de teatro. Só isso tudo. Sensualidade mais do que retórica, mais do que um discurso,
uma comédia que, em regras de teatro, organiza o caos da vida. Isto quase podia ser a definição da poesia do Manuel Guzmão. Vou ler outra vez. Todas as tensões da vida transformadas em esplendor de teatro. Só isso e isso tudo. Sensualidade mais do que retórica, mais do que um discurso, uma comédia que, em regras de teatro, organiza o caos da vida. Muito obrigada.